Neste vídeo, o Chico vai ensinar como aprender séculos de ciência em apenas 2 livros. E se você não gostar, ele devolve o seu dinheiro. Fala galera do Top Models. Sim, é verdade, eu vou falar de 2 livros que contêm ciência de séculos, que se você ler direitinho você vai aprender um monte. Livro número 1, Critical Mass, ou Massa Crítica, do Philip Ball. Philip Ball, se você nunca ouviu falar nele, é um dos melhores escritores científicos assim do mundo. O cara tem um doutorado em física pela Universidade de Bristol, só que além disso, ele é internacionalmente conhecido por escrever de forma completamente clara sobre ciência de ponta, ciência assim que está sendo desenvolvida, ciência que é o melhor do que existe de cada século, mas ele escreve de uma maneira que dá pra entender, ao mesmo tempo sem tornar aquilo algo ridículo, sem, sei lá, simplificar demais. E isso, pro leigo, é um deleite, porque daí você finalmente entende o que as pessoas estão falando, entende os conceitos complexos, sem sentir, porra, tão me roubando. E pro cientista é uma delícia, é assim, um bálsamo, porque é alguém que escreve bem, que explica os negócios direito sem completamente corromper a sua pesquisa. Vou até mostrar ele de novo, Critical Mass. Esse livro começa não falando de cientista, não falando de Newton, sei lá, Galileu, Darwin, mas começa falando do Thomas Hobbes, que talvez você conheça da sua aula de filosofia. Thomas Hobbes, ele se formou em estudos clássicos, o cara era um classicista, estudava grego, latim e tudo mais, e aos 40 anos de idade ele descobriu os elementos do Euclides. E o cara ficou fascinado, ele falou, como assim? Quer dizer que dá pra eu derivar conhecimento sobre o mundo usando só lógica? Porque no Elementos Euclides escreve sobre geometria. Ele fala, vamos supor que tem 2 retas, pá, e deriva umas coisas sobre ângulo, tudo que a gente aprende na escola sobre geometria. E o Hobbes falou, como assim? Tudo que Euclides faz é derivar, ele parte de um ponto de partida e chega em outro. Será que eu posso usar isso para algo mais assim, sei lá, humano, tipo política? E é o que ele faz no Leviatã. O Hobbes ficou famoso por esse livro porque é o primeiro livro que propõe uma forma de estado, de governo, mas não baseada nas crenças que ele tinha antes. Ele não fala, o melhor é ter um tirano, então eu vou propor um tirano. Não, ele não faz isso. Em vez disso, ele parte de pontos de partida falando, olha, a vida na natureza é ruim, o homem é o lobo do homem, todo mundo é malvado em isolamento. Então vamos partir deste ponto de partida, vamos partir desse ponto e construir um raciocínio lógico, ver onde a gente chega. É isso que ele faz nesse livro. E a conclusão do Hobbes, baseada de onde ele começou, é que o melhor é ter um tirano. Ninguém gostou desse livro. Na época, todo mundo achou horrível, porque o pessoal que era republicano, ou enfim, hoje republicano, democrata e tudo mais, o pessoal que queria um governo representativo falou, imagina, você tá louco, você só tá tentando perpetuar a tirania. E por outro lado, os reis daquela época falaram, não, meu poder não vem de uma conclusão lógica, não vem do seu raciocínio, meu poder vem de Deus. Isso era século XVII. Os caras falaram, não, eu sou o Estado, eu sou o monarca, meu poder não vem de um cara que resolveu pensar e escrever umas coisas em geometria, não esquece. Ninguém entendeu o livro do Hobbes. Mas, bem, com o tempo teve mais galera que entrou na onda dele. Eu até já mencionei num vídeo anterior aqui os estatistas, que foram os pais da estatística, que é o pessoal que começou a estudar a sociedade de maneira quiçá mais matemática e tal. Se vocês olharem, na verdade, nesse livro, Massa Crítica, tem um monte de coisa que a gente já mencionou aqui no Top Models. Por exemplo, o modelo de Ising, que fala de gente tentando se alinhar, ou pássaros tentando se alinhar no céu, peixes no cardume, pássaros numa revoada, ou átomos num imã. Fala de transições de fase, fala até de cooperação e dilema do prisioneiro, que eu falei num vídeo passado aí. E também fala de um monte de coisa que eu ainda nem mencionei aqui no Top Models. Fala de, por exemplo, como que cidades crescendo e colônias bacterianas crescendo numa placa podem ser descritas da mesma maneira. Fala muito do mercado e de tudo que a gente ainda não conseguiu entender de como funcionam as forças do mercado, o que faz, sei lá, o que cria uma crise econômica, de onde vem. A gente ainda não entende isso muito bem. Ele fala muito de como que uma multidão se move, ou uma multidão de carros, um engarrafamento. Ele fala de como
dá pra gente prever, o que dá pra gente prever de engarrafamentos. E assim, de forma geral, é um livro muito bom, eu recomendo bastante, tem muita coisa boa. A minha cópia do livro já tá toda bagaçada, tem um monte de nota fiscal anotada aqui, comprei usado já mesmo, mas, meu, recomendo, assim, completamente, de coração. Mas agora vamos falar do segundo livro. O segundo livro já é mais recente, eu comprei ano passado, ainda não tá tão bagaçado, se bem que já tem uma manchinha de café aqui. Ele chama Por que Informação Cresce? Why Information Grows? Do professor César Hidalgo, do MIT. Why Information Grows? Porque a informação cresce, a evolução da ordem de átomos a bits à economia, ele tem uma pegada muito diferente. Primeiro, que não é só o trabalho de um monte de gente ao longo de séculos, mas é também muito trabalho do professor César Hidalgo. Ele é um físico que acabou migrando para a economia e hoje ele mexe muito com coisas como multidões aprendem a fazer o que elas fazem e tudo mais, como conhecimento é gerado e criado. E nesse livro, gerado e criado é ótimo, né? Enfim, nesse livro ele se propõe a responder uma pergunta muito simples. Por que existem... O que é o crescimento econômico? E claro, tudo é simples de longe, né? Mas se você olhar de perto, nada é tão simples assim. Nessa de tentar responder o crescimento econômico, ele começa a mergulhar mais fundo e, em vez de olhar em questão de países, finanças, geografia ou até psicologia, que é a abordagem mais comum na economia, ele passa a olhar a economia de uma maneira assim muito física. Ele olha para a informação, entropia, computação e descreve a economia não tanto como um sistema que passa dinheiro e produtos e recursos de um país para o outro, mas mais como um sistema que processa informação. Por exemplo, qual a diferença entre um monte de ferro e uma Ferrari? Tirando assim pequenas composições de matéria, a diferença principal é em como que essa matéria está organizada, na informação que está ali. Se eu pegar uma Ferrari e bater ela numa árvore, pum, de repente ela perde muito do seu valor monetário. Mas o material ali é o mesmo, a quantidade de matéria, os átomos são todos iguais. Mas o jeito que eles estão organizados, claro que faz muita diferença. E o que o César Hidalgo fala nesse livro é de como na natureza você não tem só fluxos de matéria, de energia, mas principalmente de informação. E aí gradualmente ele vai de física para física fora do equilíbrio, química, biologia, fala um pouco de vida e culmina nesse problema que está mais complexo de o que é a economia, como que a gente faz para entender isso, como que a gente faz para olhar esse sistema de uma maneira um pouco mais, talvez, rigorosa, um olhar um pouco mais físico, como é o olhar dele. E é uma leitura muito prazerosa, porque em vez de meio que se esconder por trás de elementos que a gente nunca vai conseguir entender e prever, em vez de falar que a economia é esse sistema super complexo, não, ele fala, ó, a economia está passando informação de um lugar para o outro. É uma máquina que pega ferro e produz Ferrari. É uma máquina que produz, amplifica e amplia informação e conhecimento. É o que permite você escovar seus dentes, mesmo não tendo a menor ideia de como sintetizar os sais químicos que são usados para escovar seus dentes, que fazem a pasta de dente. Você não precisa saber isso. O produto do conhecimento chega em você. Só que ele vai um pouco além dessa abstração de o produto do conhecimento e tenta botar isso de uma forma um pouco mais rigorosa, mais próxima das ciências da natureza. Isso é muito gostoso de ler. A única desvantagem do livro é que ele não está em português, está em inglês aqui, e logo sai em espanhol, eu acho, então se você quiser arriscar o seu espanhol, vale a pena, e é um livro muito legal de forma geral. Esses dois livros, o Massa Crítica e o Por que a Informação Cresce, eles têm algo em comum que pra mim é muito bacana, que nenhum deles pega um elemento da natureza, alguma coisa que acontece e fala, ó, olha que revolucionário isso aqui. Tem essa galáxia que é muito louca, tem esse experimento social que mostra que o ser humano é doido. Não. Eles olham para um monte de coisa, muitas vezes cotidiana, tipo o engarrafamento, tipo o jeito que você organiza as suas, sei lá, suas pastas de música. Eles olham para essas coisas e mostram uma perspectiva diferente. No Massa Crítica, ele vai olhando para várias maneiras de entender vários modelos do mundo. Enquanto no Por que a Informação Cresce, ele se concentra muito nos modelos que ele mesmo desenvolveu, mas
traçando 1000 paralelos com gente de tudo quanto é lado, de psicologia a termodinâmica estatística e tudo mais. Super recomendo. Mas enfim, de mim é só isso. E eu queria saber de vocês também, se tem algum livro que, te deu uma perspectiva nova, assim, em qualquer tipo de ciência, incluindo ciências sociais aí também e tudo. Porque eu já vi gente sugerindo outros livros em outros vídeos, mas eu queria saber, de vocês, que livro legal que tem? Que livro que eu deveria ler de repente? Passa aí, de repente o pessoal gosta também, de repente a gente conversa deles no próximo vídeo.